Tito é um amigo antigo, né, Tito? Que organizou há uns anos atrás a física, um encontro lá na Universidade Federal de São Paulo, em São Carlos. Não. Na USP de São Paulo, em São Carlos. E foi a física na indústria, que foi muito bom aquilo, né? Realmente foi uma iniciativa muito boa e agora, já pela segunda vez, faz parte do nosso comitê aqui da oficina de instrumentação científica e inovação tecnológica. Bom, Tito, deixa com você. Sim, eu vou tentar. Não, aberto ainda não, hein? Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Eu quero falar sobre esse tema. A pesquisa desenvolvida no âmbito da academia pode contribuir ao desenvolvimento da indústria. Ao longo do que eu assisti ontem e hoje de manhã, eu acabei mudando um pouco a apresentação para realmente poder me adaptar um pouco melhor ao que está sendo discutido. E antes de começar, obviamente, eu tenho que agradecer a dois nomes, que são os primeiros nomes das duas comissões, a executiva e de programa, o Alexandre, que gentilmente organizou minha vinda e o convite, e o professor Scheller também, porque ele que me estimulou quando ainda estava na SPF, que pediu para que eu organizasse o primeiro encontro nacional de física na indústria. Contei com a presença de vocês. E é sempre um enorme prazer estar aqui no CBPF. Primeiro que eu tenho aqui o professor Alberto Passos, que foi o modelo que a gente usou, né, quando uma geração anterior a minha, que a gente usou como exemplo para fazer pesquisa e aprender ciência magnética. Tivemos parcerias, né, junto com o Ivan, o Roberto, e eu diria que o CBPF é o maior parceiro que eu tenho para fazer pesquisa de alto nível. Isso é fundamental dizer, porque quando a gente quer apresentar uma reflexão de aproximação à indústria, não significa que nós estamos abrindo mão da pesquisa fundamental. Um dos exemplos a gente pode ver na porta do Laboratório de Ressonância Magnética, que eu passei por lá, tem um grande número de artigos publicados no Física. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre a instituição na qual eu trabalho, que tem uma certa tradição nessa questão de aproximação à indústria, desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E eu gostaria de colocar o Instituto de Física de São Carlos dentro de um meio ambiente que é muito claro, mas que poucos veem, e que faz com que uma instituição que está presente na academia tenha que passar, sim, pelo processo de desenvolvimento industrial brasileiro, principalmente dentro desse ambiente que o Instituto de Física de São Carlos se encontra. Ele se encontra dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, onde nós temos o Centro Paula Souza, que coordena as escolas técnicas de nível médio e também as faculdades de tecnologia. Tem a Agência de Inovação do Estado de São Paulo. Nós temos aí dentro desse sistema também o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Temos a FAPESP dentro do mesmo pacote, que nos alimenta muito bem. Nós temos a Invest São Paulo, que inúmeros eventos têm de estimular a academia para que ela converse com as empresas e possa contar com todos os setores de investimento que existem no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo também tem uma rede muito grande de parques tecnológicos e incubadores, espalhadas muito próximas da Universidade de São Paulo, e tem aí as três universidades paulistas, né, incluindo a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem uma agência de inovação muito importante, muito expressiva, que tem trabalhado com as indústrias do Estado de São Paulo, também fora do Estado de São Paulo, e a gente não pode se queixar que existe aí uma plataforma do governo federal que realmente está todo o tempo querendo estimular e apoiando, mesmo em situações difíceis como as atuais. E que existe um arcabouço legal, com marcos regulatórios, que também nos estimula. A gente sabe que tem burocracia e tudo, mas eu diria que dentro desse ambiente, uma instituição como o Instituto de Física de São Carlos não pode reclamar que não existe apoio, estímulo, recursos e uma atmosfera que possa estimular um trabalho de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. O Instituto de Física de São Carlos é um instituto normal, tem linhas de pesquisa teóricas e experimentais, e os teóricos experimentais conversam muito bem, e tem uma característica adicional, que foi uma instituição que nasceu em uma escola de engenharia, a Escola de Engenharia de São Carlos, ficou por 20 anos trabalhando lá dentro, depois ficou por mais 20 anos dentro do Instituto de Física e Química de São Carlos, e há só 22 anos é uma instituição que é
entre aspas, só de física, mas guarda essa linhagem da engenharia, da computação. Tanto é que 25% dos nossos docentes não são físicos, nós somos engenheiros, biólogos, bioquímicos, dentistas, uma instituição e que, pelo fato de ter convivido com o ambiente de engenharia, química e de inovação que essas duas áreas trazem, ela foi inteligente o suficiente dentro do seu corpo docente. O professor Sérgio Mascarenhas, o líder, que ajudou a fundar a Universidade Federal de São Carlos, em particular o departamento de Engenharia de Materiais, que é uma relação muito grande com a indústria. Fomos também, com o professor Silvio Goulart, pioneiros na criação do primeiro parque tecnológico do Brasil, com apoio do CNPq. Isso eu não estou falando de moda de hoje, eu estou falando aqui de datas que são de 1970, 1984. Depois foi o grande fundador também da Embrapa em instrumentação, que está ali, quem conhece o IFISC, está a 2 quadras, a poucos passos dali. E também tem uma história de ter criado uma startup, a Optoeletrônica, que desde 85 tem tido sucesso. Obviamente passa por uma crise agora, tal como todos nós, mas que, por exemplo, teve a capacidade de colocar as câmeras no satélite sino-brasileiro, que foi lançado em 2014, uma grande alegria para a gente. E dentro dessa história, aí, desde a década de 80, já tem mais de 40 startups instaladas na cidade ou na região, e nós estamos fazendo um levantamento nesse momento para estimar o impacto financeiro e econômico que essas empresas trouxeram para São Paulo. Em breve, espero no próximo evento, não precisa me convidar, mas eu posso mandar o relatório para vocês. Então, esse ambiente não é novo no Instituto de Física São Carlos, ele é muito produtivo, é uma instituição muito conhecida em produção científica, mas hoje, quando nós estamos falando de inovação, tecnologia, gostaria de mostrar esses dados aqui. O número de patentes das unidades que têm produtividade nesse sentido, tem, Se você olha a Escola Politécnica da USP de São Paulo, tem aí, na história dela, quase 160 patentes. O Instituto de Química de São Paulo, aí da ordem de 110, e o IFISC hoje, em terceira posição na Universidade de São Paulo, hoje praticamente com 100 patentes ao longo da sua história. Mas se a gente olhar a produção per capita, vocês podem ver o Instituto de Física de São Carlos tendo uma produtividade per capita de patentes na Universidade de São Paulo. Logicamente, eu já sei que tem uma pergunta na mente de todos, antes de falar isso, o IFISC representa 1% da Universidade de São Paulo em termos de número de pessoas, mas representa quase 10% da produção de patentes. E nesse conjunto de patentes, a pergunta sempre vem essa, e o licenciamento? Você tem 100 patentes, quantas são licenciadas? A gente sabe que no padrão internacional você tem um percentual da ordem de 10%, é um número bom, e as patentes que são depositadas pelo IFISC têm tido um sucesso razoável, na média ou acima da média. Então, são números interessantes. Então, esse é o mundo que eu entendo que o Instituto de Física de São Carlos vive, e certamente eu estou dentro dele, e vou contar um pouco da minha experiência nessa tentativa de usar o conhecimento fundamental básico que foi construído ao longo dos anos, procurando construir uma aproximação com a indústria que preserve nossos conceitos de acadêmico e nossos conhecimentos fundamentais. Só para dar um exemplo, nós temos vários, vou mostrar um pouco dessa questão do estudo da migração de moléculas de fluidos em meios porosos. Vou focalizar um pouco mais em ressonância magnética nuclear, mas não vou discutir a ressonância nem tanto os resultados, só mesmo o impacto que eles podem produzir. Antes disso, só para reafirmar essa questão que depois que eu termino uma palestra desse tipo, já apresentei várias nesse sentido, as pessoas vêm falar, bom, quer dizer que você abriu mão de fazer a ciência que a gente conhece. Não é nada disso, eu insisto. Talvez esse não é um ambiente que eu tenha que me preocupar, mas eu vou reforçar que o nosso grupo continua fazendo informação quântica, em grande parte em parceria com o grupo do CBTF. Fazemos NMR em Campo Zero, uma herança do professor Alberto Passos, do Ivan. Tivemos um trabalho muito bonito, a gente trocou, continuamos fazendo trabalho de impacto na área de espectroscopia de alta resolução sólidas e fazemos instrumentação, quem não sabe, a próxima palestra aqui um pouco a ver com isso. Hoje temos um hospital em São Carlos, cujo nome é Horácio Carlos Panecucci, uma pessoa que passou pelo CBTF, foi um orientador, e teve a ousadia de fazer o primeiro tomógrafo de ressonância magnética nuclear, que foi instalado no hospital. Hoje, um hospital de São Carlos tem o nome de um físico. Mas, ultimamente, tendo a percepção de que
relaxação por ressonância, que foram abandonadas por um longo tempo, por acharem que era muito simples, difusão, e também incluímos imagem nessa área, era de grande importância, não somente para a medicina, na questão de osteoporose, mas também na ciência do petróleo. Nós começamos a nos dedicar um pouco mais a essa questão para poder entender melhor essa questão do fluido que está dentro do meio. Em particular, o petróleo, que traz um benefício financeiro importante, mas nos dedicamos também a outros. Então, esses últimos 4 itens, a gente tem dado um destaque, não parando de fazer os outros, porque ele tem um grande interesse aí para a nossa indústria do petróleo, e isso pode trazer recursos e parcerias inteligentes. Porque quem já mexeu com rocha sabe como é difícil entender a vida das moléculas de fluido que estão aqui. Então, acelerando um pouco mais. Então, usando essas técnicas de relaxação para entender o fluido dentro de um poro, a gente usa essas técnicas para entender a migração de moléculas de fluido. Normalmente a gente usa técnicas de ressonância magnética nuclear que conseguem perceber a migração de moléculas de um poro para outro. Lembrando que quando uma molécula muda de um poro para outro, tipicamente ela muda o tempo de relaxação. Se eu conheço a distribuição de tempos de relaxação, tal como essa, eu tenho um tempo de relaxação para o poro A, tenho um tempo de relaxação para o poro B, eu consigo construir mapas bidimensionais, onde nesse mapa bidimensional, esses picos que a gente chama de cruzados fora da diagonal, indicam moléculas de fluido que estão mudando do sítio A para o sítio B, ou do sítio B para o sítio A. Isso é muito importante, não vou explicar agora, não há tempo para isso, mas a gente pode usar a mesma técnica para entender também condutores iônicos poliméricos. Condutores iônicos poliméricos, a gente tem que acompanhar a migração de portadores de carga ao longo de meios que são complexos. Normalmente eu dopo um polímero com um sal de lítio, e esse lítio ele pode migrar ao longo das cadeias poliméricas. A vida não é tão simples para esse portador de carga, ele na realidade vai encontrar uma estrutura morfológica polimérica que vai ter uma estrutura semicristalina. Esse íon lítio vai encontrar estruturas bem móveis ou com uma grande impedância, de tal modo que nos polímeros mais modernos, além dessa questão, ele vai encontrar uma estrutura morfológica complexa, que eu posso discutir com quem tem interesse nessa área, mas de qualquer modo, os portadores de carga vão ter uma vida tão complicada com as moléculas de fluido em sistemas que mostram uma porosidade, agora aqui, nesse momento, na ordem de micrometros, aqui na ordem já na escala de nanômetros, mas também que produzem espectros bonitos, e nós estamos utilizando técnicas originais para entender esses dois meios que são de grande importância. Eles são de grande importância porque, aparentemente, serem temas completamente diferentes, mas se a gente dá uma olhadinha, que você entender meios porosos, onde você tem petróleo, que é a fonte da nossa energia para nossos carros, e ao mesmo tempo a gente entende que polímeros condutores iônicos são aqueles que são usados para construir as baterias de lítio. Não me falem de Samsung agora, né? Essas baterias têm que ser muito bem feitas para evitar esse problema. Isso é um problema típico de baterias, tem que ter uma engenharia importante, mas a combinação desses dois trabalhos, na verdade, nos permite ter um contato com uma indústria de grande importância. E nós estamos trabalhando tanto com empresas que se preocupam, né, com a exploração de petróleo, quanto com aquelas que procuram grupos que sabem fazer baterias de lítio para que elas possam ser usadas para... Não vou comentar quais são essas colaborações agora, mas posso conversar um pouquinho depois também. Mas voltando o foco diretamente para a questão de pesquisa em reservatório, normalmente quando você faz a perfilagem de um poço, você tem uma ferramenta de ressonância que vai medindo a distribuição dos pontos de relaxação. E com isso você pode determinar, através dessa distribuição de tempos de relaxação, quais são os tamanhos de poros ou características geofísico-químicas que normalmente eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Mas, você obter uma informação como essa, que é uma distribuição, ela não é tão rica, porque eu gostaria de saber se uma molécula de um fluido que está no poro que determina esse tempo de relaxação, se ele pode mover para outro. E uma medida unidimensional não me dá essa informação. E normalmente é esse tipo de ferramenta que a indústria do petróleo usa. O que nós fizemos para melhorar essa situação propondo técnicas ao invés de medir diretamente apenas os tempos de relaxação, nós temos, não vou explicar a técnica, mas eu tenho uma técnica que eu posso medir o tempo de relaxação antes e depois de um tempo que eu posso permitir com que as moléculas migrem
Se eu permito que elas migrem, eu posso montar um mapa bidimensional, como eu descrevi anteriormente. Se eu não tenho movimento nenhum, eu só vou poder ver os picos da diagonal, porque o pico A, antes do tempo que eu permito que as moléculas migrem, vai ser igual ao pico A depois desse tempo. Então não ganha nada. Mas se eu tenho migração de moléculas, eu começo a ver esses picos cruzados. Esses picos cruzados eu posso medir a intensidade em função do tempo, e com esses mapas de correlação eu posso fazer medidas, por exemplo, do tempo característico ou a taxa de troca entre esses dois ciclos. Então, essa é uma grandeza muito importante que se associa à permeabilidade, mesmo que eu não esteja colocando pressão para que tenha fluxo. Essas técnicas normalmente tomam muito tempo, e o nosso trabalho nessa área foi propor uma nova técnica de medida que pode ajudar na interpretação de como está a situação do fluido no posto, com técnicas que são 30 vezes mais rápidas. Pensando que se você deixar uma ferramenta de perfilagem parada 5 horas ou poucos minutos, isso em termos de megadólares faz uma bela diferença. Okay? Então esse é um tipo de aplicação. Outro tipo de esforço grande que nós estamos fazendo agora é tentar utilizar a informação da microscopia tridimensional por raio-x, que dá uma resolução de 1 micrômetro para cima. Ela é muito importante porque, conhecendo a morfologia, a porosidade, a distribuição de poros, conectividade, permeabilidade, tortuosidade, todos esses parâmetros que eu posso construir utilizando ferramentas, por exemplo, de redes complexas ou técnicas de imagem, eu posso fazer uma brincadeira muito importante, que é colocar dentro desse meio poroso que eu fiz a microtomografia. Eu posso selecionar uma região, colocar meus espinhos nucleares aqui e procurar, a partir desse procedimento, simular numericamente, mas com conceitos de física e estatística e tudo mais, a situação na qual eu coloco um espinho nuclear, um momento de dipolo para cada uma dessas partículas, e posso integrar esse sinal, olhando como seria a evolução do sinal de ressonância magnética nuclear. Isso é muito importante, porque eu posso acabar tendo informações de coeficiente de fusão, de fusão restrita, de caminhos de difusão e assim por diante, de tal modo que com essa ferramenta que nós estamos construindo, inclusive não somente com difusão simples, mas também colocando pressão, e poder determinar teoricamente também, ou por simulação numérica, a permeabilidade do meio. Esses são parâmetros fundamentais, e com essas técnicas, tanto teórica quanto experimental, nós podemos simular todos os experimentos complexos que nós podemos realizar para o entendimento de meios porosos. Não tenho a intenção de explicar essas técnicas, e ultimamente nós começamos também a utilizar técnicas com princípios de imagem, onde nós podemos, aplicando gradientes de campo magnético, aplicar pressão no meio poroso, e na presença de um gradiente de campo magnético nós podemos estudar o perfil de penetração do fluido ao longo do meio poroso, em uma, 2 ou 3 direções. Mas saber se a penetração do fluido é isotrópica ou não, isso dá informações extremamente importantes. E mais recentemente começamos a fazer também imagens do que a gente chama wormholes, que são caminhos que você produz no meio poroso, rochas e reservatórios, de modo que o tratamento ácido age produzindo uma abertura de um canal nesse formato, e nós podemos utilizar técnicas de ressonância magnética para entender muito bem todo esse processo que é utilizado para recuperar a produção de um poço de petróleo. Bom, nós não estamos nos dedicando apenas a produzir técnicas e simulações numéricas para a indústria do petróleo, mas nós também estamos construindo um espectrômetro em parceria com a TecMag, uma empresa americana, e nessa parceria, junto com a Petrobras, nós temos esse console que pode funcionar de ponto 1 a 500 MHz, e a princípio rodar qualquer tipo de experimento, inclusive imagens. Nós estamos, junto com a TecMag, desenvolvendo magnetos permanentes para a indústria do petróleo ou para quem gosta de meio poroso, e além disso, incluindo também esses magnetos single-sided, que não tem no mercado para comprar. Se você precisa fazer experimentos com superfície, você precisa desenvolver seu próprio magneto. Essa é uma linha muito importante para o grupo. E também nós temos construído vários acessórios, como sondas de ressonância, em particular sondas que você pode estudar o meio poroso em condições de reservatório, 10.000 libras e temperaturas da ordem de 100 graus centígrados. E tem um outro problema sério quando você estuda a relativometria,
é que transformada em Laplace não está no Origin, não está no MATLAB, você não compra transformar Laplace, você tem que desenvolver o seu próprio procedimento ou procedimentos matemáticos que complementam a informação que é transformada em Laplace nos oferece. Esse espectrômetro, ontem eu tive uma reunião já com os parceiros para já começar a arrumar o espaço para colocar esse espectrômetro que já está pronto em São Carlos para que eles possam começar a usar. A ressonância magnética nuclear tomou uma importância muito grande na indústria e nós temos várias áreas de aplicação e já estamos participando desse encontro que não é difícil na indústria, mas de PMR na indústria, PENIC. Eu tenho que correr, pessoal, essa eu vou mostrar, eu já estou, vai apitar, mas eu estou praticamente acabando. Ok, tomem um café rápido para não atrasar o coquetel, né? Mas é importante, eu gostaria de ressaltar que o nosso grupo, ele tem um portfólio de colaborações que não se limita à Petrobras. Nós temos essa Engemasa, que é uma indústria de São Carlos que constrói, que fabrica os tubos de aço que são usados em plantas petroquímicas, no Brasil como um todo. E nós aceitamos o desafio de entender um processo chamado processo de carbonização, que produz uma deterioração muito grave nesses tubos de aço em função da passagem do gás que vem do reservatório que passa em alta temperatura. Não tem nada a ver com ressonância magnética nuclear, mas é importante comentar que um grupo que entende do método científico também pode colaborar com a indústria sem mudar seu canal de formação ou de pensamento. Esse, eu diria que é o projeto mais produtivo nosso, temos uma patente sendo submetida nesse momento e várias plantas petroquímicas do Brasil procuram esse meu aluno de mestrado e doutorado, que já é funcionário dessa empresa, para que ele possa mostrar esse processo aqui no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, vários locais, sem fazer ressonância magnética. Temos um projeto muito bonito com a Fábrica Castel, com a XMG e Petrobras, e todos esses projetos contemplam a contratação de egressos do nosso grupo. Temos essa grande parceria com a Tecmag e, complementando, o que eu gostaria de tirar como conclusão é que, enquanto nós tivermos grupos de pesquisa que só pensam nas agências de fomento, né, públicas praticamente, e nas parcerias tal como o IFISC e CBPF, na verdade a gente vai estar continuando a receber recursos das agências de fomento e colocando nossos egressos somente num ambiente de trabalho que é aquele que nós conhecemos. Mas, com a nossa experiência de entender o que é uma incubadora, agências de inovação, conhecer empresas e o arcabouço legal, nós temos tido muito sucesso em colocar nossos alunos fora da academia e, com esse sucesso, a gente continua tendo aquele recurso fundamental, mas as empresas têm investido fortemente. Nós temos uma bela infraestrutura que preserva a nossa competência acadêmica de ciência básica e também os nossos egressos voltam para o laboratório mandando parceiros de qualidade ou eles mesmos trabalhando conosco. Então, somente com o exemplo de ressonância, nós temos colocado alunos fora da academia. Desculpa, dentro da academia, mas fora da academia a gente tem tido aí uma experiência de sucesso. Eu estou falando somente do grupo de ressonância magnética nuclear. Do Instituto de Física de São Carlos, nós estamos fazendo um grande trabalho de procurar as pessoas que saem da academia, entrevistando, que é um trabalho muito bonito, está à disposição, eu tenho um fascículo dele aqui na minha bolsa, quem quiser olhar, e são várias empresas que eles estão trabalhando. Eu agradeço, então, para poder realizar esse trabalho de fundamento acadêmico, Universidade de São Paulo sempre tem que ter FAPESP e CAT, mas eu gostaria de introduzir também as grandes empresas que nos apoiam, quando tem dinheiro, a gente aprende das duas formas, e agradecer novamente ao CBPF por sempre uma grande honra.